Hoje a gente vai falar de um caso que aconteceu na Califórnia em 2016, um triplo homicídio, e os assassinos e as vítimas eram parte de uma comunidade muito peculiar, a comunidade dos furries. E eu vou contar também outras bizarrices da comunidade dos furries. Então, se você gosta de true crime, crimes reais, se inscreve no canal, que toda semana eu venho aqui falar disso. E também eu tô respondendo todos os comentários, tô começando agora, então sua ajuda é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos falar do Frank Felix e do assassinato da família Furry. Então, gente, pra quem não sabe, os furries, eles são pessoas que têm interesse especial em personagens, assim, que misturam umas características humanas e características animais. Eles gostam de se vestir em fantasia de animal e eles fazem muitos eventos e convenções onde as pessoas socializam, trocam arte, jogam, participam de desfile e usam as fantasias que são chamadas de fursuits. E alguns deles criam uma fursona. O que é uma fursona? É tipo um alter ego. É tipo um personagem que representa a si mesmo naquele universo, no universo furry. E eles criam uma aparência, né, que são os fursuits, aí eles criam um nome próprio e criam uma personalidade própria também. Gente, importante, ser furry não é necessariamente uma orientação sexual, nem um fetiche. É, acima de tudo, uma subcultura. É um fandom, assim. É como qualquer outro interesse, tipo fãs de videogame, fãs de rock, fãs de anime. É como qualquer outro desses hobbies, né? E eu sei que as pessoas podem achar de início bem estranho a comunidade furry, mas eu vim aqui dizer que eu não julgo, que eu não tenho nada contra. E também que esse vídeo não é pra demonizar a comunidade, nem pra falar mal deles. Eu só achei, como em qualquer outra subcultura, achei umas bizarrices e quis falar sobre isso. Então, a família Yost, que era parte da comunidade furry, eles moravam em Fullerton, na Califórnia. Tinha o padrasto, o Chris, que era um cara que trabalhava em vários lugares diferentes, vivia mudando de emprego. Só que ele tinha um hobby de consertar carro e motores de carro. E ele também tocava bateria e guitarra. Era um cara legal. Ele era um cara bem família, um cara legal. Pelo menos era o que todo mundo achava, né? Ele era casado com a Jennifer, que era a mãe da Caitlyn, e de duas outras meninas que não tiveram nome divulgado, porque elas são menores de idade. E a Jennifer tinha uma lojinha online que ela vendia as bijuterias que ela mesma fazia. Além disso, ela tinha vários hobbies. Ela postava a arte dela num site chamado DeviantArt, que é um site de desenhos, que as pessoas fazem desenhos e postam lá. Ela fazia muito isso. E o maior hobby dela passou a ser o mundo furry. Ela se tornou meio que uma figura materna lá. Ela se tornou meio que uma terapeuta da galera furry. Só que de vez em quando ela fazia uns posts meio pra baixo, assim, dizendo que tava deprimida, dizendo que tava se sentindo sozinha. Volta e meia ela postava coisas assim. Então ela foi lá e criou uma fursona. Como eu disse, é tipo uma personalidade, um alter ego no mundo do universo furry. O casal tinha 3 filhas. A Caitlyn era a mais velha. A Caitlyn adorava se vestir de uniforme de exército e ela sempre quis entrar pro exército. Ela queria ser militar. Ela sofria muito bullying na escola por causa da sua aparência e ela não se dava muito bem com a família. Então talvez esse negócio de exército seja meio que um escape pra ela. E mesmo a família tendo desavenças, ela tendo desavenças com a mãe, ela e a mãe se uniram nesse universo furry e começaram a ir vários eventos de furry juntas e elas começaram a se dar bem. A Caitlyn também era artista amadora e postava os desenhos dela online no DeviantArt, igualzinho a mãe dela fazia. Aí quando elas estavam começando a entrar nesse mundo furry, ela e a mãe e as irmãs foram no Fur Barbecue, que é tipo um churrasco pra galera furry. E a Caitlyn começou a fazer muitos amigos lá e tem fotos da mãe e das irmãs se divertindo, tirando foto com todo mundo. Elas adoraram. A Caitlyn, então, começou a fazer parte desse mundo de verdade. Ela criou um avatar online chamado Daydreamer Foxwolf. E no próximo verão, ela começou a usar sua própria fantasia. Gente, pra quem não sabe, essas roupas são muito caras. Elas variam de, tipo, $1.000 até mais de 10 mil. E aí, quando eu tava pesquisando sobre isso, eu vi que tem muitos casos de golpe de venda de fantasia furry. Que a pessoa compra e a outra pessoa nunca entrega. E um desses golpistas conseguiu fazer $60 mil só aplicando esse golpe. Mas enfim, gente, a Caitlyn economizou um tempão pra conseguir comprar a própria fantasia furry. E ela conseguiu. E ela começou a ir vários eventos furries ao redor da Califórnia. E ela fez amigos rapidamente na comunidade. E ela começou a criar a sua própria fursona. Ela não só era furry, como ela era brony também, o que significa ser muito fã de My Little Pony. O My Little Pony, gente, pra quem não sabe, é uma franquia infantil criada nos anos 80 pela Hasbro. No início, eles eram focados em brinquedos, tipo pôneis coloridos com crinas longas e uns símbolos mágicos.
E a versão mais famosa e cultuada é a série My Little Pony Friendship is Magic, que passou entre 2010 e 2019. Então os brownies são as pessoas que gostam dessa última versão. E no meio desse contexto todo de furries e brownies, ela conheceu o Frank e o Josh. E isso aconteceu um pouco depois dela dizer que estava experimentando álcool e outras drogas nas redes sociais dela. O Frank Felix era um cara de 25 anos que era obcecado com furries. Não, como assim obcecado? Tipo, eu não sei se obcecado é a palavra certa, mas ele tinha um interesse muito grande, muito intenso por furries. Mais tarde eu vou entrar nisso, vocês vão ver e achar o que vocês quiserem achar, mas enfim. O cara, o Josh Acosta, ele tinha 21 anos e ele gostava mais de My Little Pony. E os dois eram do exército, então vocês podem ver que os três, né, eles e a Caitlyn tinham interesses muito, muito parecidos. Então eles acabaram se tornando amigos. Só que a Caitlyn só tinha 17 anos. E apesar dessa diferença de idade, a mãe da Caitlyn, a Jennifer, ainda confiava no Frank, porque eles também eram amigos. Lembra que eu falei que ela era uma figura meio materna, meio terapêutica da comunidade furry? Então, ela ajudava o Frank com os problemas. E ele frequentava a casa delas. Então, nessa época, a Caitlyn e o Frank saíam em eventos da comunidade furry, só que saíam em outras circunstâncias também. Mas esse clima de amizade entre a Jennifer e o Frank acabou mudando quando ele começou a namorar com a Caitlyn. Ela, a Jennifer e o Chris, o padrasto da Caitlyn, não aceitaram a relação e falaram pro Frank, olha, fica longe da nossa filha. Basicamente pela diferença de idade, mas por outros motivos também. Tipo, teve uma vez, por exemplo, que o Frank, ele se cortou na frente de todo mundo numa convenção, porque a Caitlyn tava flertando com um menino da idade dela. Aí ele, pra fazer um drama, foi lá e se cortou na frente de todo mundo. E esse era o tipo de coisa que preocupava os pais da Caitlyn. A vida do Frank sempre foi meio conturbada também. Ele sofreu bullying na escola, que nem a Caitlyn, então isso pode ter aproximado os dois. Aí, já na fase adulta, ele criou uma fursona que era um dragão. Ele dizia nos seus perfis nas redes sociais que ele foi sequestrado por uma operação do governo e que ele se tornou um alien, mas depois escapou e vive uma vida boa. Além disso, nas redes sociais ele falava que era o único sobrevivente de um experimento onde 6 dos melhores amigos dele morreram e ele sobreviveu. Aí ele entrou no exército para vingar esses amigos. Parece que ele se sentia como uma vítima da sociedade. A persona dele online falava muito sobre violência, sobre vingança e tinha uma coisa meio heróica no jeito em que ele se sentia, né? Essa síndrome de herói dele. E tudo isso com uma roupagem meio falando de armas, de exército, ele sempre se pautava nisso. Ele dizia se identificar com o gênero feminino e masculino ao mesmo tempo. E além disso, ele sempre fazia alusão a ser meio fora da sociedade e ter um passado problemático. E ele era bem ativo em postar desenhos que ele mesmo desenhava na internet. Mas esses desenhos eram sempre restringidos a maiores de 18 anos, porque ele gostava de pornografia furry. Ele postava esse tipo de pornografia intensamente. Ele tinha mania de desenhar sua fursona dragão com um saco escrotal enorme e coisas desse tipo. O Frank também começou a fazer perfis em sites de namoro, tipo o OkCupid. E ele se descreveu como uma pessoa tranquila e filosófica. Mas, curiosamente, ele não parecia interessado em uma relação não monogâmica. Ele só queria encontros casuais e novas amizades. Ele postava nos sites de relacionamento que ele se encontraria com qualquer pessoa, tipo, que era só avisar que ele ia. E ele vivia postando também que se sentia muito sozinho, que ele era basicamente muito sozinho. Mesmo depois dele começar o relacionamento com a Caitlyn, ele ainda parecia ter muitas inseguranças, ele parecia ter muitas ansiedades que vieram com o relacionamento. Ele postava nas redes sociais dele, tipo, ela gosta de mim, mas e se ela não gostar? E coisas do tipo, ele se abria muito online sobre isso. Ele também postou um poema sexual sobre a Caitlyn, e isso deixou os pais dela, que já eram contra a relação, mais contra ainda. Enquanto isso, a Caitlyn se gabava na escola de ter um relacionamento com um homem mais velho. E uma colega dela de classe postou no Facebook que ela estava se gabando de estar grávida de um homem mais velho. E os pais dela estavam muito insatisfeitos. Mesmo ninguém sabendo se esses rumores sobre a gravidez eram verdade, a Jennifer, em setembro, mandou o Frank parar de ver a filha dela imediatamente. Os pais da Caitlyn falaram, eu quero que você pare de ver a nossa filha agora. Aí eles pararam de se ver como os pais mandaram. E o Frank ficou postando coisas no Facebook, tipo, vou ler aqui literalmente o que ele postou, abre aspas.
Eu só espero que você se arrependa de tudo que você fez comigo e de tudo que poderia ser feito. E viva com essa culpa que você joga em si mesmo todos os dias. Fecha aspas. E aí a Caitlyn vai escondida se encontrar com o Frank e se abre pra ele. Ela diz que o padrasto molestou ela por 8 anos e que a mãe dela abusava dela fisicamente. E aí a raiva do Frank só aumentou mais ainda. Aí o Frank, ele foi se abrir com um amigo na internet. Ele falou pro amigo na internet que ia participar de um homicídio. E aí o amigo dele reagiu negativamente, né? Ele falou, pô, isso não é certo. Mas aí o Frank falou, ah não, na verdade eu vou matar um animal, eu não vou matar uma pessoa. E aí o amigo dele falou, ah, mesmo sendo um animal, você ainda pode ser acusado. Você pode ser acusado por crueldade animal, mas não por homicídio. Aí o Frank, como ele recebeu uma resposta negativa desse amigo, ele foi falar com outro amigo, ele foi falar com o Josh. Vocês lembram do Josh, né? Ele era aquele que era não só furry, mas também era brownie, também era do exército. Ele criava vários personagens, ele desenhava vários pôneis com roupa de FBI ou do exército. E ele era autista também, e ele teve uma infância bem difícil. Ele nasceu um dia depois que a mãe saiu da cadeia, e ele era viciado em metanfetamina quando ele nasceu por causa do vício da mãe. E por ser militar, ele já conseguiu emprego como chefe de segurança numas convenções de furry. E ele também tinha um fascínio muito grande por arma, e ele gostava de ter essa imagem de um cara valentão, sabe? Então, o Frank foi falar com o Josh sobre os supostos abusos que a Caitlyn estava sofrendo. E o Josh ficou com muita raiva. Eles pensaram num plano para emancipar a Caitlyn, tirar ela da guarda dos pais dela. Só que aí eles pensaram depois num plano muito mais sinistro, que era o assassinato da família dela. E aí eles foram numa loja comprar os acessórios que eles precisavam pro crime, que era basicamente alicates, protetor de ouvido e munição pra arma. O Frank pegou a arma do pai dele. E aí o Josh decidiu que ele seria quem ia matar as pessoas. Enquanto isso, a Caitlyn estava arrumando as malas em casa pra fugir com o Frank. A gente não sabe se ela sabia ou não o que ia acontecer com os pais, mas pra família dela tava tudo normal. A mãe dela tweetou na noite do crime, tipo, cozinhando pra minha família e tal, pra eles tava tudo bem. Na noite do dia 24 de setembro de 2016, a Caitlyn deixou a porta aberta pro Josh e pro Frank entrarem na casa dela. E ela mandou uma mensagem com um código secreto pro Frank. E aí ela entrou no caminhão que o Frank tinha estacionado em frente à casa dela. O Josh então pegou a arma e entrou na casa. A primeira pessoa que ele viu foi o Billy, um amigo da família que estava deitado no sofá. Ele então atirou contra o Billy na cabeça dele. Aí ele foi pro quarto, encontrou a Jennifer dormindo e atirou entre os olhos dela. Só que nesse momento a arma deu um problema. E enquanto o Josh tentava consertar o problema da arma, o Chris, o padrasto da Caitlyn, tentou correr para se salvar, mas ele infelizmente não conseguiu. O Josh atirou na cabeça dele também. Felizmente, as irmãs mais novas da Caitlyn sobreviveram. Uma tinha 6 anos, a outra tinha 9. Mas elas tiveram que passar por uma experiência muito traumática de encontrar os corpos na manhã seguinte. E às 8h21 da manhã, ela ligou pra polícia. Uma delas ligou pra polícia avisando, olha, minha mãe morreu, meu pai e o Billy. A polícia chegou na cena do crime em 5 minutos. O Josh tentou fazer parecer que era um roubo, só que ele não roubou nada. Então a polícia ficou muito desconfiada, ainda mais porque a filha mais velha, a Caitlyn, estava desaparecida. A família achou que a Caitlyn tinha sido sequestrada, achou que ela estava em perigo. Eles não faziam ideia que ela podia estar envolvida com isso tudo. A família fez tudo o que podia, eles colocaram flyer por toda a cidade, aqueles flyers de pessoa desaparecida, vocês já devem ter visto em outros casos ou em filme. E eles pediram para qualquer pessoa que tivesse informação falasse com eles ou com a polícia. Aí uma pessoa da comunidade furry mandou mensagem pro Frank perguntando se ele tinha envolvimento no caso. Então já estavam desconfiando dele, né? Já estavam desconfiando dele e não demorou pra polícia também desconfiar dele. Porque ele tinha um motivo claro, a família tentando separar os dois. Demorou 2 dias pra polícia achar o Frank e a Caitlyn. Eles estavam na base militar onde o Frank trabalhava. E eles acharam também lá a espingarda e as balas que eram compatíveis com a cena do crime. E o Josh estava em outra base militar onde ele trabalhava e ele estava tentando voltar a viver uma vida normal, mas ele logo foi pego pela polícia também. A polícia prendeu os 3, levando a Caitlyn para um centro de detenção juvenil e o Frank e o Josh para uma prisão em Orange County. De primeira, o Frank falou para a polícia, para os promotores, que era tudo culpa do Josh, que foi o Josh que obrigou ele a fazer aquilo, que ele tinha medo do Josh.
Mas logo depois ele admitiu que foi ele, que ele planejou o crime e que ele que arrumou a arma do crime. Mas o Frank falou que fez tudo aquilo pra salvar a Caitlyn dos abusos que ela sofria da família. E o Frank chegou a falar que deixou comida pras irmãs mais novas da Caitlyn, como se isso fosse suficiente pra deixar elas bem. Além dos e-mails entre o Josh e o Frank tramando o crime, eles também acharam cartas de papel. E uma dessas cartas tinha um desenho do Frank pro Josh, que era um pônei com seios femininos. E aí o Frank mandou uma mensagem pra Caitlyn de celular, falando que agora eles podiam viver a relação deles sem ninguém pra impedir, e que as irmãs dela podiam virar as filhas deles. O Josh foi achado com os 3 cartuchos das balas disparadas na cena do crime, e de início ele tentou negar a participação dele no crime. Ele falou que não tinha nada a ver com aquilo. Mas logo depois, muito pouco depois, ele admitiu que participou do crime. E ele falou que o motivo não era porque os pais da Caitlyn não deixavam ela sair com o Frank. Segundo ele, o motivo era os abusos que a Caitlyn sofria. Ele achou que estava salvando ela, então ele não sentia remorso pelo crime. Ele não se sentia mal pelo que ele tinha feito. O Frank concordou com esse motivo dado pelo Josh. E os dois foram postos numa fiança de $1 milhão. Pra cada um? $1 milhão pra cada um. E eles foram acusados de 3 homicídios. De início, a promotoria queria culpar a Caitlyn, mas no final ela não foi acusada de nada. Ela falou que não tinha nada a ver com os assassinatos dos pais e que ela nunca pediu pra eles fazerem isso. E o Frank confirmou com a polícia que ela não estava envolvida. A Caitlyn alegou que o Frank não ajudou em nada quando ela contou pra ele sobre os abusos do padrasto. Ela falou que na verdade ele usou isso contra ela, que se ela não fizesse os favores sexuais que ele pedia, ele ia contar tudo pra mãe dela. Gente, um detalhe importante é que nunca encontraram evidências que o padrasto da Caitlyn estava realmente abusando sexualmente dela. E nem que a mãe dela abusava dela fisicamente? Não, ninguém tinha nenhuma evidência da mãe abusando dela fisicamente também. Teve um dia que a Caitlyn mandou uma mensagem pro Josh perguntando pra ele: "Você já olhou uma pessoa e imaginou meios de matar essa pessoa?" "Eu já." Mas aí no julgamento ela falou que isso na verdade era o personagem dela, que não era a pessoa dela verdadeira falando isso. Quando o julgamento começou, a Caitlyn testemunhou sobre o suposto abuso sexual que ela sofria do padrasto. E ela ganhou imunidade por isso, pra poder contar toda a sua versão da história sem ser incriminada por isso. Pera, mas então ela saiu totalmente livre? Ela ficou imune porque ela era menor de idade, primeiramente, né? E eu acho que eles ficaram mais interessados em receber o lado dela da história do que o Josh e o Frank, porque eles eram do exército e era mais interessante incriminar eles do que ela, eu acho, na minha perspectiva. O Frank e o Josh relataram que a Caitlyn tinha manipulado a cabeça deles para eles cometerem o crime, só que eles falaram que ela não tinha ideia que a família ia realmente morrer. A Caitlyn negou a manipulação. Ela disse que o plano dela era contar pra mãe sobre os abusos do padrasto naquela noite, e ela ia usar o Frank e o Josh como uma fuga. Mas o que é bem estranho é que ela não tinha uma explicação pra ter deixado a porta aberta pra eles. Ah, tá. O Frank tentou proteger o Josh, falando sobre seu autismo e sobre sua vida difícil. Mas, mesmo assim, o Josh foi sentenciado à prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional nem nada do tipo, então ele vai ficar o resto da vida na prisão. Ele tá até hoje na cadeia, lá na Califórnia. E mesmo não sendo quem puxou o gatilho, o Frank teve a mesma pena, por ter ajudado a planejar, por ter planejado, na verdade, né, e por ter destruído evidências. E sobre a Caitlyn não se sabe muito, porque ela apagou o Facebook dela e o Twitter, e ela nunca mais logou nas redes sociais da persona dela. E muitas pessoas da comunidade furry se manifestaram na época, dizendo que sentiam muito pelo que tinha acontecido, que eles estavam enojados com o que aconteceu. E até hoje muita gente ainda tem carinho pela família e demonstra isso em posts online. Quanto à tragédia da família Yost, é isso. Os culpados foram pegos, felizmente, mas isso não traz de volta a vida das 3 pessoas que se foram. E também não ameniza o fato de 2 meninas que não tiveram nada a ver com isso ficarem órfãs. Mas, gente, pesquisando sobre esse caso da família que foi assassinada, que era furry, eu descobri muitos outros casos de obscuridades no mundo furry. Como, por exemplo, tinha um cara que ele usava bichinhos de pelúcia pra fazer o próprio fursuit. E muita gente achava muito feia essa fantasia. Eu achei maneira até, mas esse não era o problema. O problema é que essa roupa dele, esse fursuit dele, fedia muito. Porque ele simplesmente tinha relações sexuais com esses bichinhos de pelúcia
e depois costurava eles pra fazer um fursuit sem lavar. E não foi só esse caso que eu vi, teve um caso também de um furry que fez um atentado terrorista numa convenção furry. E ele vestia fantasias de nazista, assim, era bem tenso. Mas, gente, isso daria um vídeo inteiro, mas se vocês tiverem interesse, comenta aqui que eu faço um vídeo sobre isso, é bem interessante. E é isso, até o próximo vídeo, a gente se vê. Curte aqui, comenta e me segue. Beijinhos!